Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais um vídeo, uma videoaula, na verdade, que é uma videoaula, conforme você viu na thumbnail e também no título do vídeo, voltado para... essa videoaula é voltada, né, na verdade, para a questão de cálculo de medidas de tendência central e cálculo de medidas de dispersão. Obviamente aqui nós estamos tratando de um assunto de estatística básica, então nós não vamos nos aprofundar, mas eu vou te dar a dica de como você vai tabular os dados e como você vai calcular passo a passo e de forma organizada e didática todas as medidas de tendência central e todas as medidas de dispersão dentro da estatística básica. Então nós vamos passar por média, mediana e moda, nós vamos passar por variância, desvio padrão, desvio médio e coeficiente de variação. Então, se eu fosse você, ficaria até o final do vídeo aí para aprender ou aperfeiçoar aquilo que você já sabe. E aí, ao final, você já sabe. Deixa o like, se o vídeo merecer o seu like, compartilha com quem você conhece, de repente a gente vai estar ajudando muita gente. E, óbvio, se inscreva no canal, acione o sino para que novos vídeos, novas videoaulas cheguem até você de forma automática. Mas vamos deixar de trelelê e vamos passar aqui a algo que é o cerne desse vídeo. Então nós temos aí 40 dados, que são esses 40 dados que estão de forma bruta aí na tela para você, e a ideia é que a gente coloque esses dados de forma tabulada, de forma organizada, que permita a gente calcular de maneira simples essas medidas de tendência central e de dispersão. Então, a tarefa 1, organizar esses 40 dados em uma tabela com frequência absoluta por dado. A tarefa 2, criar uma coluna para a frequência acumulada dos dados. Tarefa 3, calcular a amplitude da amostra. Tarefa 4, calcular a média da amostra e identificar a mediana e a moda. E, por último, a dispersão. Então, tarefa 5, calcular a variância, desvio padrão, desvio médio e o coeficiente de variação. Bom, então é um vídeo bastante completo e nós vamos passar agora para um outro ambiente para eu ir fazendo passo a passo para que você veja aí a melhor forma de se resolver isso. E aí, deixa no comentário a sua forma também de resolver, né? Eu não sou o dono da verdade aqui, eu não quero ser o dono da verdade, então deixa a sua forma também de como resolver esse aparato todo, beleza? Vamos então a essa resolução? Vamos a ela. Bom, então vamos lá, ó. Vamos preencher essa planilha aqui para a gente tabular os dados. E eu já digo para você o seguinte, ó. Vamos preencher na ordem da coluna da direita até a coluna da esquerda e depois eu vou apresentar para você exatamente as fórmulas que utilizam esses dados aqui, beleza? Então vamos fazer isso com bastante atenção e nós vamos preencher a primeira coluna, que é essa coluna do XI, nós vamos preencher com os dados, simplesmente com os dados sem repeti-los. E na coluna da direita, que é do FI, a frequência com que esse dado, né, cada dado aparece, beleza? Então a gente vai consultar essa planilha do lado, né, que é preta aí do lado direito, e vamos preencher a planilha do lado esquerdo, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro dado, 4,4. Então eu vou colocar aqui, ó, 4,4. Quantas vezes ela aparece, ó? 4,4, 4,4, então ele aparece 2 vezes. E nós vamos fazer isso para todos os dados. Então, por exemplo, o próximo dado, 4,6. Quantas vezes ele aparece? Ó? Uma vez, 2 vezes. Então, vamos colocar aqui 2 vezes. O próximo dado, 4,8. Então, vamos colocar aqui, ó, 4,8. E quantas vezes ele aparece? Ó? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, vamos colocar aqui. Bom, eu vou fazer aqui, né? E, obviamente, você completa aí. Eu vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito enfadonho e você vai fazendo aí também a sua planilha, né? Para que você tenha a ideia perfeita do que é que nós estamos fazendo aqui, tudo bem? Vamos lá, então. Eu vou seguir aqui e vou acelerar um pouco o vídeo.
Muito bem, preenchidas essas duas primeiras colunas, ó, veja que aparece um somatório. Eu vou somar as frequências aí, vou colocar em azul, tá? Vou somar as frequências e o total dessas frequências tem que dar 40, por quê? Porque ela tem que ser exatamente a quantidade de dados. Então, ó, 2 mais 2, inclusive eu vou fazer uma coisa que está lá na tarefa, que é a frequência acumulada. Eu vou colocar em azul, mas antes disso, deixa eu colocar essa coluna um pouquinho mais aqui para a esquerda, e eu vou preencher em azul a frequência acumulada, ó, que seria um F maiúsculo I. Vai ser assim, ó, 2, 4, 7, 12, 19, 27, 32, 36, 38 e 40, tá vendo? Ó? Essa em azul é a tal frequência acumulada. E a frequência acumulada, ela termina em 40, que é exatamente a soma das frequências absolutas. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui para a terceira coluna. Eu vou usar uma outra cor aqui para a gente não confundir, tá bom? Eu vou colocar uma cor aqui, ó, roxa. Então, vamos lá. A terceira coluna, note que ela é o produto de xi por fi. Então, eu vou pegar o valor de xi e vou multiplicar por fi, ok? Obviamente, esse primeiro valor aí dá 8,8, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 4,4 vezes 2, 8,8. 4,6 vezes 2, 9,2. E eu vou fazer essa multiplicação, sempre xi por fi, não pela frequência acumulada, ok? Não pelo fzão i, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, vou acelerar o vídeo e você, né, faz aí no seu caderno e compara com o meu. Desculpa se interferiu o barulho de um caminhão aqui, mas eu estou tentando fazer o meu melhor aqui. Espero que o vídeo, né, que o áudio não fique comprometido, beleza? Então vou fazer aqui, vou acelerar o vídeo e você faz aí do seu lado, tá bom? Vamos em frente. Pois bem, chegamos aqui. Ó. Agora eu vou te recomendar fazer o seguinte. Como os dados eles têm uma casa decimal, nós vamos completar aqui com 0, tá? Todos esses números aqui eles dão, né? O resultado deles dá com uma casa decimal, nós vamos completar com 0 para fechar aqui em duas casas decimais. O meu conselho, a minha sugestão é que quando você trabalha com dados com uma casa decimal, tudo que for calculado você deixa com duas casas decimais, ok? Se a gente somar esses valores aqui no meu tá dando 212,60. Compara com o seu aí para ver se está dando exatamente a mesma coisa. E aí, bateu igual? Então, beleza. Se bateu, ok. Se não bateu, dá uma olhadinha. E se você achar, não, Luiz, não deu certo de jeito nenhum e tal, aí você me diz depois, tá bom? Agora, vamos lá. Antes de partir para a outra coluna, né, para a quarta coluna aqui, que é xi menos a média, nós vamos usar um verde. Deixa eu colocar um verde aqui mais escurão para a gente, para ficar bem delimitado cada uma das colunas aí. Então, vou colocar esse verde aqui, ó. Então, ó, nós vamos partir para a quarta coluna, beleza? Só que se você notar, essa quarta coluna tem um símbolo aí que a gente ainda não tem o valor, que é o x barra, que seria a média. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, depois eu volto para cá, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular a média.
tá? Como é que a gente calcula a média, que é o x barra? Ele é o somatório de fi vezes xi dividido por n. Repare que nós já temos o somatório. Ó, o somatório de x e fi é exatamente 212,60. Então, nós vamos usar aqui o 212,60 dividido por 40, que é o tamanho, né, aí da nossa mostra, né, da nossa amostra, não é, da nossa população. E isso aqui está dando 5,32. Esse cara é a média. Então, o que é que nós vamos fazer aqui na quarta coluna? Nós vamos pegar os valores da primeira coluna, que é o xi, e nós vamos subtrair esses valores de 5,32. É isso que nós vamos fazer, certo? Não tem outra coisa a se fazer, ok? Então, eu vou fazer aqui a primeira para que você vá conferindo. A primeira e a segunda para você ir conferindo. Então, eu vou fazer assim, ó. 4,4 menos 5,32. A minha resposta aqui deu menos 0,92. Vamos usar sempre duas casas, ok? Agora, o que é que nós vamos fazer? 4,6 menos 5,32. O que é que nós vamos obter aqui? Menos 0,72, ok? A mesma coisa, 4,8 menos 5,32. Então, menos 0,52. Beleza? E você vai fazendo isso com todos os xi, ok? Vou fazer aqui, vou acelerar um pouco o vídeo e você confere aí se deu certo ou não, tá bom? Vamos lá. Pois bem, eu cheguei aqui nesses valores, ó. Confere aí para ver se deu certinho com o seu, tá? Agora é o seguinte, a próxima coluna, que é essa que eu vou voltar a fazer em marrom, aqui, ó, ela está dizendo que é o seguinte, ele quer o módulo desta diferença, ok? Como eu já calculei a diferença na coluna da esquerda aí, que deu menos 0,92, menos 0,72, basta que eu calcule o módulo. Lembrando, o módulo é a distância do número até o zero. Tem gente que diz, é só tirar o sinal, mas é a distância do número até o zero. Então, ó, 0,92, 0,72, 0,52, 0,32, 0,12, 0,08, 0,28, 0,48, 0,68 e 0,88. Beleza? Agora eu vou para esta outra coluna aqui, que é uma coluna de FI, ou seja, da frequência absoluta, vezes essa diferença. Então, por exemplo, aqui para a primeira casa, aqui ó, para essa primeira célula, vamos colocar assim. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o FI, que é 2, vezes o 0,92. Sacou? Então eu vou multiplicar esses dois valores. Eu vou fazer aqui, você confere aí, tá bom? E no final, nós temos que colocar a soma dos valores da coluna aqui embaixo. Vamos lá? Vamos fazer aqui, eu vou fazer aqui, vou acelerar a câmera e você faz aí do seu lado, tá bom? Vamos lá.
Então, ó, eu cheguei aqui em 14,36 quando eu faço essa soma, tá bom? Essa coluna aqui ela vai ser necessária para que a gente calcule aí uma medida de dispersão, tá vendo? Ó? Nós temos aqui o desvio médio que utiliza justamente aquele somatório lá. Então eu já vou colocar ele aqui, ó. Então pode ver, ó. F vezes o módulo de xi menos x barra, que deu 14,36. Então vamos colocar ele aqui, ó. 14,36 dividido pelo tamanho da amostra, que é 40. Isso aqui vai dar quanto? Então, ó, 0,36. Ou seja, em média, os dados desviam, tem diferença, né, em relação à média de 0,36. Agora, nós vamos partir para o cálculo das outras grandezas aí, das outras medidas de dispersão, que é a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação nesta ordem. Para isso, vamos seguir aqui preenchendo a nossa tabela. Então, vou preencher em roxo novamente aqui, tá bom? Ele vai dizer o seguinte, ó, ele quer agora a diferença de xi menos a média elevado ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Bom, veja que aqui na quarta coluna eu tenho essa diferença. Eu vou pegar essa diferença e vou elevar ao quadrado. Tranquilo? Então, vamos lá. Ponto 92, ou melhor, menos ponto 92, né? Menos ponto 92 elevado ao quadrado. Isso vai dar 0,85. O outro número, ó, eu peguei esse daqui, ó, menos 0,92. Agora, menos 0,72. Elevado ao quadrado, 0,52. E assim eu vou fazer com todos. Então, vai acompanhando aí. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui para a gente ganhar tempo. E você confere com o que você está fazendo aí, tá bom? Vamos em frente. Bom, essa minha coluna ficou dessa forma aí. Agora vamos para a última coluna da tabela, que é essa coluna que faz o produto disso que a gente acabou de calcular pela frequência absoluta. Então, na verdade, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar a frequência absoluta, aqui o FI, e vou multiplicar por essa coluna roxinha que a gente acabou de fazer a conta. Então, vai ficar como? Ó, 2 vezes 0,85. Então, vamos lá, vamos colocar aqui 2 vezes 0,85. Isso vai dar 1,70. Agora, ó, 2,52. Então, 2 vezes 0,52. Isso vai dar 1,04. Agora, ó, 3 vezes 0,27. Então, 3 vezes 0,27. Isso vai dar 0,81. Beleza? Então, vou fazer aqui e no final, note que a gente vai precisar do somatório de todos os elementos dessa coluna, ok? Então, vamos lá? Vamos fazer aqui. Eu vou acelerar um pouco o vídeo, tá bom?
Bom, com essa coluna somada, ó, veja que é o FI vezes a diferença ao quadrado. Vamos lá, ó. Olha aqui a variância. Ó. É exatamente aquele número, né? 7,98 dividido por n-1. Algumas obras trazem n. Eu vou usar n-1. N, tamanho da amostra, 40. 40 menos 1, 39. Então, essa variância vai dar 0,20 aproximado, tá? Todos esses valores aqui são aproximados, beleza? Agora, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, ó, 0,45, ok? E o coeficiente de variação é o desvio 0,45 dividido pela média, que é 5,32 vezes 100. Isso aqui vai dar quanto, ó? Deixa eu fazer aqui. Isso aqui está dando 8,50. Isso significa que os dados se afastam da média em torno de 8,50 ou 8,5%. 8,5%. E aí a gente conclui o cálculo das medidas de dispersão. Desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Agora, quanto aqui às medidas centrais, de tendência central, a gente só calculou a média. Está faltando a gente calcular aqui a moda e a mediana, ok? A moda é o dado que mais ocorre. Se você notar, o dado que mais ocorre é o 5,4, que dá 8 vezes ele ocorreu, né? A frequência dele é 8. Então, já vou colocar aqui, ó, 5,4. E a mediana? A mediana é o dado da amostra que separa a amostra em dois tamanhos iguais, ou seja, 20 antes da mediana e 20 depois da mediana. Esse valor também vai ser o 5,4. Por que eu digo isso? Veja aqui a frequência acumulada. Olha só. Vou marcar em roxo aqui, tá? Para ficar mais legível, ok? Note aqui, ó. Até aqui eu tenho 2 dados, 4 dados, 7 dados, 12 dados, 19 dados. Bom, onde que vai ocorrer o 20º dado? O 20º dado vai ocorrer aqui, ó. E o 21º? Aqui também. Ou seja, no 5,4 eu estou separando essa amostra na amostra de dois tamanhos, de 20 dados de cada lado. Eu vou mostrar isso de uma outra forma. Vamos lá. Eu vou pegar uma outra cor aqui bem viva. Vamos pegar esse verde aqui. Ó, vamos contar 20 dados. 4,4, 4,4, 4,6, 4,6, 4,8. Aí foram 5, certo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20. Olha só, 21 aqui. Se a gente contar desse 5,4 para cima, deixa eu usar outra cor porque essa ficou péssima, né? Deixa eu usar o amarelo aqui. Do 5,4 para cima, eu tenho 20 dados. Desse 5,4 para baixo, eu tenho 20 dados. Ou seja, é o 5,4 que divide essa amostra em duas subamostras de mesmo tamanho, ou seja, de tamanho 20. Então, eu já vou colocar aqui, ó, também é o 5,4, que é a mediana. E, por último, a amplitude dessa amostra, que é o valor máximo do dado, né, o dado de maior valor, menos o dado de menor valor. Isso aqui foi o 6,2 menos 4,4. Isso aqui vai dar 1,8. Então, a amplitude da minha amostra é 1,8, ou seja, se eu medir a diferença entre o maior dado e o menor dado, 6,2 e 4,4, eu vou chegar no 1,8. Beleza? Agora, o que é esse gráfico aqui, né? Esse gráfico é chamado gráfico de barras, ok? Que é diferente de histograma. Ele é diferente de histograma. Ok? O que é que o gráfico de barra informa para a gente? O valor do dado e a sua frequência, ok? Então, ó, o valor do dado e a sua frequência. Por exemplo, 5,4. O valor do dado é 5,4 e a frequência dele é 8, ok? Agora, qual a diferença entre o gráfico de barras e o histograma? É que no histograma, as barras, elas são todas juntas, ó. É uma barra aqui e a outra já começa junto, tá vendo? É isso, não tem esse espaço entre as colunas, tá vendo?
Então a diferença está justamente aí. Beleza? Espero que tenha ficado a contento aí para você entender tudo que a gente fez agora, passo a passo. Bom, deixei aqui a minha forma de resolver esse tipo de problema, não é? E esse problema está muito ligado à estatística básica que é utilizada ali no ciclo básico de engenharia. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para você e que ele seja útil para outras pessoas, desde que você compartilhe o mesmo. Aqui é um canal pequeno e ele precisa da força que vem aí dessa plateia, desse público que acaba aproveitando de alguma maneira os ensinamentos que eu deixo aqui no canal. Forte abraço, aguardo a tua inscrição, aguardo o teu comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!